molécula que nós vamos falar hoje é a indigotina, ou mais conhecida como índigo. O índigo é essa molécula aqui, ela tem características bem interessantes, só que antes de falar como essa molécula é produzida, você sabe o que é o índigo? Bom, o índigo é um corante, mais especificamente um corante azul. E ele é obtido principalmente através dessa planta aqui, que é a Indigosfera tinctoria. Mas por que essa molécula é importante? Hoje em dia, nós temos acesso a várias cores. Nós temos corantes de tudo quanto é tipo, a maior parte deles artificiais. Então, nós não temos problema em ter, por exemplo, uma blusa azul, uma calça azul, uma roupa azul. Entretanto, na antiguidade, ter roupa colorida era sinal de status. Apenas a nobreza, apenas quem de fato tinha dinheiro tinha acesso a roupas coloridas. Os mais pobres sequer tinham roupa, Quando tinham, obviamente não eram coloridas. E dentro dessas roupas coloridas, uma das que mostrava mais status eram aquelas roupas azuis. Isso porque na natureza nós temos muito poucos corantes naturais azuis. Basta olhar para as plantas, a gente não vê coloração azul com bastante frequência nas plantas, se é que existe. Acredito que tenha, mas é bem raro. Inclusive, o próprio índigo ele é extraído dessa planta aqui, que não tem coloração azul nenhuma. Só que esse corante já era extraído desde a antiguidade. Como que fazia a extração desse corante? Parece que foi acidental. Só que se foi acidental em várias partes do mundo. Acontece o seguinte, para a gente extrair a molécula de índigo, inicialmente nós precisamos pegar as folhas dessa planta e colocá-la em meio básico. Só que meio básico era esse? Provavelmente ou era cinza, ou mais provavelmente urina. Então alguém cismou de urinar, fazer xixi em cima dessas folhas e posteriormente acabou extraindo esse corante azul. Hoje o índigo ainda é muito utilizado, e ele é utilizado principalmente na coloração do jeans. O que é interessante é que o índigo ele não se adere facilmente ao tecido. Por isso a gente acaba tendo muitas regiões desbotadas. Só que a indústria da moda transformou isso numa coisa boa. Então nós temos vários jeans desbotados e a moda fala que isso é algo bom. Porém, isso é uma deficiência na interação do índigo, das moléculas de índigo, com as fibras do tecido. Mas fazer o quê? A moda transformou isso numa coisa boa e a gente acaba pagando por isso. Mas vamos lá, Como que a gente então consegue obter a molécula do índigo? Inicialmente, a gente extrai dessa planta, da Indigosfera tinctoria, essa molécula aqui, a indicam. A indicam, por sua vez, em meio básico, acaba sendo convertida no indoxol, que por sua vez, em contato com o ar, acaba oxidando e formando o índigo. O índigo é colorido porque aqui nós temos um sistema altamente deslocalizado. Então aqui nós temos um sistema altamente conjugado que possibilita a deslocalização eletrônica, consequentemente faz com que o índigo seja colorido. Só que isso daqui, pessoal, é um processo natural e durante muito tempo ele foi extremamente lucrativo. Pessoas cultivavam a Indigosfera tinctoria, outros acabavam extraindo o corante, outros vendiam o corante, e isso tinha um valor agregado muito elevado. Até que no final do século XIX, o químico alemão Adolf von Baeyer, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1905, ele foi que acabou descobrindo a fenolftaleína, a fluoresceína, ele também inventou uma rota de síntese para se produzir o índigo. Na verdade, ele utilizava essa espécie aqui, que através de 7 etapas reacionais acabava produzindo o índigo, que é idêntico ao natural. Isso daqui resultou na quebra da indústria anterior de produção do índigo. Uma vez que foi possível se sintetizar o índigo, produzir índigo artificial, com as mesmas propriedades num processo muito mais barato, toda aquela indústria de cultivo da Indigosfera tinctoria, extração do índigo natural, enfim, toda aquela etapa natural de se extrair o índigo, acabou quebrando, porque nós tivemos então um processo muito mais barato e muito mais eficiente. Agora, uma outra molécula que é muito importante para a história dos corantes e que é muito parecida com o índigo é essa daqui. É a dibromoíndigo. Dibromoíndigo porque aqui nós temos essencialmente a molécula do índigo e aqui nós temos um bromo e outro bromo. Essa molécula aqui ela não é azul, ela é roxa. Na verdade, é a molécula responsável por outro corante conhecido desde a antiguidade como púrpura de Tiro. Essa molécula, sim, era muito mais cara do que o índigo. Na verdade, ter roupa azul era sinal de status, mas ter alguma roupa púrpura era sinal de realeza. Apenas a realeza tinha acesso a essas moléculas, chamada púrpura de Tiro. Ela era muito mais rara. Ela é de origem animal, diferente do índigo, que é de origem vegetal. O interessante são moléculas muito parecidas. E a púrpura de Tiro, ou a dibromoíndigo,
era extraída através de um molusco. É um molusco do gênero Murex. Ele era muito parecido com o caramujo, porém tem uma concha mais estilizada. Esse molusco ele secreta uma substância de coloração roxa. Inclusive, a mitologia diz que foi Hércules que acabou descobrindo a púrpura de Tiro. Isso porque o cachorro dele acabou mordendo esse molusco e ficou com a boca tingida de roxo. Bom, para extrair então esse corante era necessário matar uma grande quantidade desses caramujos, abrir o caramujo, um processo bem nojento, extrair essa glândula e a partir daí extrair o corante. E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, para se obter 1 grama da púrpura de Tiro, eram necessários 9.000 moluscos. Para vocês terem uma ideia, nas regiões fenícias, nas praias fenícias, dizem que até hoje tem montanhas formadas pelas carapaças desses moluscos. Então, muitos moluscos foram mortos para se tingir as vestimentas dos reis, porque apenas imperadores e faraós tinham acesso, de fato, à púrpura de Tiro. Um outro aspecto bem interessante é quando nós comparamos a molécula de índigo com a molécula de dibromo índigo. A molécula de índigo é extraída da Indigosfera tinctória. A molécula de bromo índigo é extraída lá do molusco do gênero Murex. Bom, acontece que em ambientes terrestres, fontes de halogênio são muito raras, diferentemente de ambientes marinhos, onde nós temos uma grande fonte de halogênios, de bromo, de cloro e de iodo. Bom, a planta ela é de origem terrestre, ela não tem acesso a fontes de halogênios. Então, o índigo não tem moléculas de halogênio, não tem átomos de halogênio, aliás, ligados à molécula. Agora, o molusco ele tem acesso a uma vida marinha, portanto, ele tem acesso a fontes de bromo. É possível, então, construir a molécula de bromo índigo, porque o acesso, a disponibilidade de halogênios é muito maior no mar do que na Terra. Bom, pessoal, eram essas as moléculas que eu queria apresentar a vocês. Na verdade, acabei apresentando duas. O índigo, que é a estrutura principal, e a de bromo índigo, a púrpura de Tiro, que é uma derivada do índigo. Mesmo sendo uma derivada em origem natural, do ponto de vista sintético, pode ser considerada uma molécula derivada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Aproveito para pedir para vocês compartilharem o vídeo e, principalmente, se inscreverem na Universidade da Química.